Olá, você pode acompanhar este jornal aqui da Record News também aí no seu celular. É só você baixar o nosso aplicativo, que é o Play Plus. Pode acompanhar também, se você quiser, no YouTube, no Periscope, ou então no meu Instagram, que inclusive já está mostrando nesse momento aqui o bastidor do nosso jornal, ok? Bom, hoje foi um fuá aqui com o Faísca. Por que razão? Porque o Faísca, como você sabe, é o anti-herói do jornal da Record News. Ele estava eufórico, ele corria aqui pela redação, subia, descia. O que aconteceu? É que ele comemorou o aumento que o Temer deu para os ministros supremos. E ele chegou, inclusive, a dizer coisas incríveis para o Temer. Você quer ver uma delas que ele disse lá para o Temer? Ele disse assim, olha, Temer, ele chama o Temer de Temer. Sanciona aí o aumento, todo mundo vai te amar, diz aqui o Faísca, né? Dando um recadinho, então, para o presidente da República. E ele diz mais, ele diz que o Temer vai sair carregado pelo povo quando ele deixar o Palácio do Planalto. Agora, o que o Faísca não contou pra gente, mas nós descobrimos, é que o salário dele também vai ter um aumento. Vai para R$39 mil mensais. E ele nega que o tal efeito cascata, que alguns desses jornalistas estão falando aí, vai provocar um rombo no orçamento de aproximadamente 5 bilhões de reais. O Faísca responde, dizendo o seguinte, o rombo não existe. Enquanto a população tiver dinheiro no bolso, né, não tem rombo porque a gente vai cobrar imposto. Na sua opinião, o que é que você achou desse aumento aí dado aos ministros supremos? Gostaria que você mandasse sua mensagem para a gente publicar aqui. Pode mandar no meu Twitter, que é o @hbarbeiro. Se você quiser também usar o nosso Zap Zap, é o 11 São Paulo, 942-128-782. Para você, então, fazer comentários, a gente vai ler aqui na nossa live. Tem 3 no jornal. No portal r7.com, o dólar teve uma alta, foi para R$ 3,91, guiada porque saiu muito dinheiro e porque também tem problemas de ordem internacional. Outras notícias importantes também para a gente ter mais ideia do país em que a gente vive. O salário dos ministros supremos vai a 39 mil e vai incentivar o efeito cascata com aumentos para outras categorias. O quadrilhão do PTB no Ministério do Trabalho vira réu em Brasília. A acusação é de organização criminosa. A nova delação contra Lula é mais um atentado contra o Estado de Direito, diz a defesa. Ele é indiciado por inquérito em lavagem de dinheiro. Teria intermediado uma obra na Guiné Equatorial. O nosso Remember, o filho do ditador da Guiné, foi preso com malas cheias de diamantes e dólares no aeroporto de São Paulo de Viracopos. Onde está essa grana? Quem viajou, viajou. Quem não viajou, não viaja mais. As últimas oportunidades para passear com o nosso dinheiro. Ah, mas que vergonha! Quanto o governo pode gastar com pagamento de pessoal sem romper o limite dos gastos autorizados? Você vai ver. Afinal, existe ou não comissão de ética no Congresso? Quantos já escaparam da cassação de mandato? Dormem na cadeia e de dia se misturam com deputados e senadores. O Senado vota amanhã autorização para retirada do Fundo de Garantia, mesmo para quem pede demissão do emprego. Faltam 68 dias para a senadora Gleisi Hoffmann renovar o foro privilegiado e escapar da Justiça dos Comuns. Um auditor do Ministério da Agricultura é condenado a 32 anos de xilindró. Ele fraudou alimentos e pôs em risco a saúde dos consumidores. Como é que é? A ONU denuncia que 6 mulheres são assassinadas a cada hora no mundo. Motivo? Um relacionamento afetivo. A nossa imagem do dia é essa daí, olha. É uma mãe, torcedora do River Plate, escondendo fogos de artifício na barriga de uma criança para entrar na final da Taça Libertadores. A humanidade mais próxima do planeta vermelho. Marte, hein? A nave norte-americana pousa com sucesso para experiências científicas. Este é o Jornal da Record News em multiplataforma e por meio delas você pode cobrar da gente a busca da isenção e também a busca do interesse público.
Olá, bem-vindo. Esperamos que com a participação aqui da nossa equipe de jornalistas e técnicos e também com a presença dos nossos convidados, você possa formar a sua própria opinião sobre assuntos relevantes aqui do nosso país. Bom, o nosso desafio continua sendo o Diderot, né? Que disse que deve-se exigir de mim aqui é o jornalista, deve-se exigir do jornalista que ele procure a verdade, não que a encontre, diz aqui o Diderot. Bom, nós teremos 3 lives aqui dentro do jornal. A primeira foi às 6 da tarde, como você vai ver agora um pouquinho aí o pessoal. Está aí a Jéssica e está aí também o Felipe, comentando então a montagem desse noticiário que você está acompanhando agora, né? Uma live às 10 da noite também para você fazer perguntas, comentários, sugestões, enfim, aquilo que você julgar é relevante. Bom, de nada adiantou aquela petição que pedia veta Temer. Vetar o quê? Vetar o aumento do salário dos ministros do Supremo. Mais de 2 milhões e 700 mil pessoas assinaram, mas hoje o presidente, olha lá, era esse aí, ó. O presidente assinou. Ele, como é que eu vou te falar? Ele sancionou o aumento, 16,3%. Com isso, contra-cheque dos ministros, e em cascata, temos batido isso aqui, foi de 33 para 39. Assim, vai subir o teto do funcionalismo. O reajuste, o pagamento do auxílio moradia para juízes, da forma como é pago hoje, foi revogado pelo ministro Luiz Fux, que é vice-presidente do Supremo. A decisão fazia parte de um acordo firmado, um acordo informal, entre o governo e também o Supremo. Isso mais ou menos umas 2 semanas que eles estão articulando isso. Isso para garantir, então, que o Temer sancionasse, ele realmente sancionou e tal e tudo mais, ok? Bom, vamos ver como é que isso vai bater nos cofres públicos. Outro detalhe que eu queria dizer para você também é o seguinte, os comentários já começaram, estão fazendo comentários a respeito do aumento. Tem pelo menos uns 3 ou 4. A ex-ministra Marina Silva, que foi candidata também a presidente da República do Brasil, ela fez um comentário que está aqui, está no Twitter. Marina Silva diz assim, Temer sancionou o aumento do salário do juiz do Supremo, apesar da indicação de veto da área técnica. O impacto é de 4 bi, é o preço da irresponsabilidade, ainda mais num cenário de grave crise fiscal e milhões de desempregados no país. Uma grande contradição, diz aqui Marina Silva, que todos conhecem. Bom, ainda também sobre outros assuntos, nós temos o seguinte, como é que isso pode impactar o orçamento do governo? Não desse ano, no ano que vem. Vladimir Fernandes Maciel, professor de Economia, coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, gentilmente está aqui conosco para participar conosco e a gente vai falar um pouco a respeito disso. Vladimir, boa noite, obrigado por atender o Jornal da Record News. Boa noite, doutor. Tudo bom? Tudo bem. Vladimir, o impacto vai ser só de 4 bi, tem efeito cascata para outros poderes também. Que avaliação você faz dessa decisão do Temer? Bom, primeiro é que é uma decisão de natureza política e a gente não pode esquecer que o maior lobby que existe no Congresso, o maior grupo de interesse organizado está ligado ao funcionalismo. E aí eu incluo o judiciário nisso e todas as esferas. O 4 bi é uma estimativa já do efeito total, ou seja, é o efeito que vai ocorrer a partir do aumento de 16,38% dos salários sobre as demais esferas do governo, porque o salário do STF, do ministro, ele é referência para outros salários e afeta também o Ministério Público Estadual. Então isso também passa, não só do governo federal, mas isso contamina as finanças públicas estaduais. Qual é a lógica de fazer uma medida dessa em final de mandato? Eu vou dizer o seguinte, não é uma lógica econômica, mas é uma lógica política. Tem uma baita de uma pressão, o Temer está em final de mandato, você fala assim, bom, por que o Temer ia se preocupar com isso? Bom, no começo do mandato dele, ele resolveu discutir reforma da Previdência. E foi naquele momento que tinha que mexer no salário ou na Previdência do funcionalismo, em especial do judiciário, que tem os salários mais elevados, apareceu, isso não estou dizendo que o Temer é um santo, por favor, mas dizendo que existe uma correlação de forças. Assim começou a se discutir Previdência e mexer no funcionalismo público e no judiciário, surgiu o dossiê da JBS, as gravações com Joesley, e o governo Temer perdeu muita força política. Bom, Temer vai terminar em 31 de dezembro e vai perder imunidade parlamentar. Eu acho que não quis comprar bronca, nem briga com os políticos.
e com o judiciário, até porque a partir dessa medida se beneficia boa parte do funcionalismo, dos políticos. Há uma discussão se tenta novamente colocar em pauta a reforma da Previdência, e isso precisa de apoio no Congresso, antes de começar o novo governo do Bolsonaro. E eu acho que no meio dessa história toda da discussão do aumento, tem esses fatores que não são nada econômicos, né? São fatores políticos. Agora, Vladimir, o país vai fechar esse ano já com um déficit fiscal aproximado de 159 bilhões de reais? Vai fechar, e só para você ter uma ideia do que a gente está falando, a gente está falando de 4 bilhões, que parece pouca coisa em relação ao déficit, mas se o déficit for em torno de 160 bilhões, a gente está falando de um quarto, de 25% do valor do déficit. Quer dizer, do que você já tem hoje, você vai adicionar 25% de despesa a mais. Então, assim, a cifra, apesar de não ser na casa dos trilhões, do ponto de vista do nosso déficit público, é uma contribuição significativa. Agora, vamos lembrar uma coisa importante, também é final de mandato. A conta vai para o próximo governo. Eu não tenho que arcar com isso. Não fui reeleito, não fui eleito. Fica para o próximo. Isso faz parte da lógica do ciclo político da despesa pública. Agora, Vladimir, como você disse também, isso vai contaminar outros poderes e os estados também vão acabar entrando nessa dança. Mas alguns estados brasileiros, principalmente o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não estão quebrados? Estão quebrados. E aí você entende a diferença entre o que é chamado interesse nacional do interesse do grupo específico localizado. Porque, em última instância, quem é que vai pagar a conta? Somos nós. Somos nós, ou por aumento de imposto que pode vir a ocorrer, somos nós, por eventual calote de alguma esfera pública, que no limite, né, se não pagar imposto, emite moeda e paga aquela dívida que pode gerar inflação. Quer dizer, em última instância, tem um pagador, e o pagador não são eles. Então, esse é a principal dissonância. Quem é que paga a conta não é quem toma a decisão. Certo. Quer dizer, em outras palavras, eles estão contando conosco para esse aumento. Estão contando conosco e com a virada de governo. A virada de governo transforma muitas das, entre aspas, responsabilidades em algo que não deixa mais de acontecer, porque é o próximo governo, é outro mandatário, né? Eu estou fora, o próximo que segura as consequências. Mas, na verdade, não é o próximo que segura, somos nós que seguramos. Eu acho um desserviço. Eu entendo qual é a lógica política por trás, mas eu não consigo aceitar o efeito econômico, porque se me pesa para a sociedade, e para a sociedade são sempre os mais pobres que, em última instância, vão pagar. Agora, Vladimir, e quando eles dizem, não, mas nós tiramos aí o auxílio moradia dos juízes, e isso vai compensar o aumento de salário que eles estão tendo? Olha, essa é uma lógica simplista, porque se o resumo da história ficasse apenas no aumento do judiciário, você poderia falar que haveria uma equivalência. Mas quando você mexe no salário do juiz e não no auxílio moradia, só, o que vai acontecer é que as outras esferas do governo tomam por base o salário do judiciário, do ministro do STF, que não inclui auxílio moradia. Então isso contamina nas demais esferas e contamina nos governos estaduais. Então não é a mesma coisa. Se fosse mais ou menos ela por elas, né, ou seja, este aumento pelos vários auxílios não chegaria a 1 bilhão. Porém, o cômputo geral da despesa que vai ser incorrida é em torno de 4 bilhões. Então, não bate essa conta. Tá ok. Vladimir, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Heródoto, foi um prazer e muito obrigado pelo convite. Muito grato, muito obrigado. Vladimir Fernandes Maciel, que você acabou de ouvir, professor de Economia do Mackenzie, conversando aqui conosco. Eu gostaria de saber o que você pensa a respeito disso. Obviamente o país inteiro está comentando isso hoje, esse é o grande assunto do final da tarde, e as pessoas estão temendo o seguinte, que isso vai pesar no bolso de todo mundo. Agora há pouco você viu ali um Twitter da Marina Silva fazendo um comentário. O João Amoedo, que é do Partido Novo, que concorreu também à presidência esse ano, falou aqui também a respeito da sanção do Temer, e ele também escreveu aqui dizendo o seguinte, também está no Twitter, ó. A revogação do auxílio moradia para magistrados
apesar de ser uma decisão correta, não será suficiente para equilibrar o prejuízo fiscal causado pelo aumento. E, como sempre, quem pagará a conta será a população, diz aqui o João Amoedo. Em outras palavras, ele está repetindo aqui o que o professor acabou de falar agora há pouco. Ou seja, como efeito em cascata, outras categorias não têm auxílio moradia para perder, como os juízes têm. Não tem. E eles, então, vão acumular em cima daqueles privilégios que eles já têm, mais o aumento, então, de 16, quase 16,5%, né, para a gente poder lembrar. Ok? É isso que a gente pode levantar, pode conseguir para contar para você. Eu vou pedir também para você fazer conosco, a gente vai ter uma live daqui a pouquinho, para você fazer comentários aqui a respeito disso. Qual é a avaliação que você faz disso? Ok? De uma maneira geral. Bom, está na pauta dessa semana também no Senado a lei. É uma mudança na lei de responsabilidade fiscal. Eles querem mudar a lei. Para quê? Para gastar mais. Quem? A Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal. Mas quanto é que o governo pode gastar? Porque eu não sei qual é o limite da lei de responsabilidade fiscal. Ok ou não? Então, para que a gente possa ficar atento a isso, todos nós aqui, pagadores de impostos, vamos colocar aqui no nosso telão mágico, né? Quanto é que a gente pode gastar? Vamos lá. Isso é do orçamento. Então é o seguinte. Tudo que o governo federal arrecada, ele pode gastar metade da receita com funcionário. Metade da receita, 50% da receita. É uma grana preta. Tá certo? Outra coisa, no caso de estados e municípios, tá? O estado pode gastar 60% da receita, o município também pode gastar 60%. Então imagina o seguinte, tudo que uma prefeitura fatura, 60% vai para pagar salário. E pode pagar até 60%. Por quê? Porque tem um monte de gente pendurada na prefeitura, tem um monte de gente pendurada na Câmara Municipal e vai por aí afora. A mesma coisa acontece aqui nos estados. E isso come os impostos que a gente paga. Então está aí, né? E eles querem mudar isso. Eles querem aumentar a quantidade de gasto acima de 50 aqui para a União e acima de 60 para o governador e para o prefeito municipal poder contratar mais gente. Será que com isso eles vão diminuir, né? Será que com isso eles vão diminuir o número de desempregados no país? O que é que você acha disso? Bom, a gente vai para a primeira live e quem chama a primeira live para nós é o nosso companheiro, o cinegrafista, o Kleber. Estamos indo para um rápido intervalo e já voltamos já. Pegue aí o seu celular e vamos acompanhar a nossa live. JR News volta já. Bom, nós estamos pedindo para você fazer, então, um comentário não só sobre o aumento do salário dos ministros, mas do efeito cascata, que eu acho que deu para entender bem com a participação do professor Vladimir, professor aqui do Mackenzie. Vamos, então, aqui aos comentários mandados aqui para o Jornal da Record News, pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. O número está aqui para você decorar, né? Eu já decorei, dá para você dar uma olhadinha. Humberto, que é de Fortaleza, Hildeberto. O Hildeberto é o seguinte, é uma aberração. A decisão é inoportuna e interesseira do Temer, mas dele nada podia se esperar, que em breve vai depender da justiça. Por quê? Porque ele vai perder o foro privilegiado no dia 1º, tá certo? E vai ter que responder na justiça dos comuns, somos nós aqui. Comentário do Ney. O Ney é de Capão Redondo, uma cidade do interior de São Paulo. A situação atual em que todos os brasileiros estão fazendo malabarismo para sobreviver e o judiciário vem com essa, tá? Logicamente, o judiciário bateu na porta, mas quem sancionou, quem fez a lei foi o Congresso Nacional e quem sancionou foi o Temer, que é do Poder Executivo. Maria de Fátima, que é de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Sou contra, deveria refletir antes de fazê-lo. O preço que pagaremos será bem alto, sem dúvida alguma, como comentou o professor agora há pouquinho aqui conosco também. O Ronald, de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Temer sancionou o aumento de salários, já pensando em janeiro, quando irá dar de cara com a justiça dos comuns.
que é aquilo que a gente tem repetido todo santo dia nesse jornal aqui. Muito obrigado, Ronaldo. O Carlos, que é da cidade do Rio de Janeiro. Achei o aumento um deboche com o brasileiro, né? E o deboche é o deboche, mas é o deboche conosco, né? Não o deboche com eles, porque, obviamente, esse pessoal vai receber essa grana toda aí. Bom, você está também conosco aqui no Instagram, ao vivo, né? Acompanhando também essa live do jornal. E nós queremos, então, sugerir a você o seguinte, que hoje nós estamos mais aparelhados. Eu falo agora como cidadão, né? Qual é? Nós temos aqui as redes sociais, de conversarmos com as pessoas da rede social. Tenho certeza do seguinte, que com essas informações todas que você está acompanhando aqui no jornal e as opiniões, qualquer um de nós pode chegar, por exemplo, não só passar para o nosso grupo de WhatsApp, passa para falar, para comentar, discutir de uma maneira cidadã, né? Lógico, claro. Mas a gente pode encontrar as pessoas na padaria, pode encontrar as pessoas na feira livre, pode encontrar as pessoas no shopping, né? E fazer esses comentários. E o comentário principal é o seguinte, quem é que vai pagar essa conta o ano que vem? Porque eles estão acertando agora, mas isso começa a ser pago a partir de janeiro. Ou seja, quem assumir o governo a partir de janeiro, aí então, ou seja, o presidente que é o novo, os governadores de estado também foram eleitos agora, só os prefeitos é que já estavam aí, porque a eleição para prefeito é daqui 2 anos, como você sabe. Mas essa turma toda vai pagar a conta, né? É por aí que a gente vai, ok? Bom, nós vamos ter mais 2 lives dentro do jornal e uma terceira fora. Se você quiser fazer comentário, pode fazer também aqui no Instagram, tá ok? Vamos lá. Bom, hoje à tarde em Brasília se falou bastante do aumento, então, dos salários, efeito cascata, então, mas teve mais uma coisa também que chamou a atenção lá. Qual é? Teve uma pancadaria lá na Câmara do Distrito Federal, que é uma espécie de uma Câmara de Vereadores locais, né? Você não vai acreditar, mas você vai olhar aí, os participantes que foram lá para discutir uma lei lá, saíram na pancada no Brasil. Dá uma olhadinha, olha só, dá uma olhada aí. A confusão começou no debate sobre o uso de áreas públicas na capital federal. A sessão foi convocada para discutir uma emenda ao projeto de lei de uso e ocupação do solo. Aí o pessoal partiu para a ignorância, olha lá, troca de supapo, empurrão, por aí afora. Foi interrompida a discussão por causa dessa briga que você está vendo aí. Do nada, os participantes se levantaram e começaram a tocar soco, pontapé, confusão geral. E a confusão, essa que você está vendo aí, foi exibida ao vivo na internet. E a coisa começou porque o secretário de Habitação local respondeu ao professor da universidade sobre o andamento do projeto de lei. O professor não aceitou a resposta, começou a ofender as pessoas, foi convidado a sair, não quis sair, aí a coisa partiu para a pancadaria. Da mesa, os deputados, todo mundo sentadinho ali no fundo, acompanharam o tumulto, né? Ficaram fora, disseram, não vou sair e ficar aqui porque é capaz de sobrar algum para mim. Não há registro de pessoas feridas ou presas. Bom, nós temos também aqui, gentilmente conosco, o desembargador Henrique Nelson Calandra, né, que está conosco aqui no Skype. Doutor Calandra já foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, né, um desembargador conhecido do país inteiro, e vai conversar um pouco conosco. Doutor Calandra, obrigado aqui pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado, Heródoto. Doutor Calandra, como é que então o Judiciário recebeu essa sanção dada pelo presidente Temer aumentando os salários? Não é propriamente um aumento de salários. A Constituição diz que o vencimento do magistrado é irredutível e que deve ser reposto pela inflação. Há 6 anos ocorre inflação e o subsídio dos magistrados não é
recomposto por esse índice. A última vez que houve uma reposição pela inflação foi ao tempo que eu fui presidente da MB 6 anos atrás. Então, não se fala propriamente em um aumento. Além disso, o ministro Fux, simultaneamente, condicionou a implementação desse aumento à extinção do auxílio moradia, o que vai implicar, na verdade, numa redução para muitas categorias de magistratura e do Ministério Público. Agora, doutor Calandra, o fato, então, de uma coisa estar presa à outra, o teto passa a ser teto, então, para todos os funcionários do país, inclusive em outros programas da República. Não, isso é uma mentira. Não é verdade? Isso. Olha, o teto dos magistrados serve de parâmetro para outras categorias, mas ninguém pode receber R$1 de aumento se não houver a tramitação de um projeto de lei e a aprovação dessa lei e recurso orçamentário para pagar aumento. Então, não existe esse efeito cascata, é uma cascata que alguns políticos inventaram para jogar a população contra a magistratura. Mas aí o teto não passa a ser de R$39 mil para outros funcionários do Estado? O teto é limitação, não é ordem de aumento indiscriminado para ninguém. As outras categorias não estão retidas pelo teto da magistratura. Elas estão retidas pelos valores que a lei estadual e o orçamento estadual disciplina. Essa cascata que estão falando aí é mera cascata, é mentira, e para jogar a população contra a magistratura. Chegaram a fazer um abaixo-assinado dizendo que nós estaríamos fazendo ou provocando aumentos gerais no Brasil inteiro. Isso não é real, isso é uma falácia. Não é verdade, então, que isso vai provocar um rombo de R$4 bilhões? Para nós, juízes, o que vai provocar é que, saindo o auxílio moradia, nós vamos pagar 27,5% sobre essa verba que já era recebida e mais 11% de previdência. Portanto, 38,5% de redução numa verba que já estava sendo paga. É a deliberação de hoje do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Fux. E, além do mais, esse auxílio moradia, que era uma verba uniforme, de cima e embaixo, ela vai sendo reduzida até 20% nas categorias inferiores, nos estamentos inferiores que partem do Supremo para o STJ, para os tribunais regionais, para os juízes de primeiro grau. Então, não há aumento indiscriminado e nem rombo de orçamento, coisa nenhuma. Isso é uma grande mentira. Agora, doutor Calandra, será que esse seria o melhor momento? A gente só fala que o país tem um déficit de 159 bilhões de reais esse ano. Será que esse é o momento, então, de fazer a correção do salário, como o senhor lembrou? Olha, sempre houve grande dificuldade. Eu mesmo, no primeiro governo da presidente Dilma, eu tive uma dificuldade imensa de votar essa reposição salarial, que só aconteceu depois de muita luta e de muita discussão dentro do Congresso. E só agora, 6 anos depois, nós conseguimos essa reposição, que está também condicionada à extinção do auxílio moradia. Ou seja, há, na realidade, um valor bem menor do que esse, não há efeito cascata nenhum, porque quem entende o mínimo de orçamento público sabe que qualquer categoria só pode receber aumento desde que tenha orçamento, lei local e sanção do governo local para esse aumento. Não existe aumento automático para ninguém em lugar nenhum do Brasil, a menos que mudaram a Constituição e esqueceram de avisar o restante do povo. Doutor Calandra, e havia orçamento lá no Poder Judiciário? Sim, houve uma reserva orçamentária para pagar isso. Essa despesa está prevista no orçamento do Poder Judiciário, inclusive com redução de gastos, porque o auxílio moradia, sendo extinto, é uma verba que não vai mais ser paga, isso já vinha sendo pago. E, além de tudo, a tributação que vai incidir sobre isso, 38,5%, vai provocar uma redução de gasto, não aumento de gasto algum. Isso é algo que foi falado, porque o Poder Judiciário
tem sido o poder que tem botado a cara a tapa, como se diz, para enfrentar esse problema de corrupção que existe no Brasil e querem, de algum modo, indispor a magistratura, o Poder Judiciário brasileiro, com a população, que é uma falácia, que é um erro completo. Calanda, então não houve nenhum acordo entre o Temer e o Poder Judiciário, já vista que ele perde o foro privilegiado no dia 1º de janeiro? Não há acordo nenhum, porque o presidente Michel Temer, uma vez deixando a presidência da República, ele será julgado por juízes como eu, de 1º, de 2º grau, e, pelo contrário, ele não perde nada, ele ganha uma instância que ele não tinha. Nós que sabemos do rigor que tem os tribunais quando julgam as pessoas, num colegiado de 11, sabemos que é muito melhor ser julgado em 1º, em 2º grau e ter o recurso para o Superior Tribunal de Justiça e ao próprio Supremo do que ser julgado numa instância única que você não tem a quem recorrer nem a quem reclamar. Essa história de foro privilegiado é, na realidade, algo que a Associação dos Magistrados Brasileiros combate desde o tempo que eu fui presidente. Antes disso, nosso colega, deputado, que foi presidente, Régis de Oliveira, escreveu um livro sobre a necessidade e a conveniência de acabar com o foro privilegiado. Sr. Calanda, muito obrigado pela gentileza atendendo aqui o Jornal da Record News. Obrigado, Heródoto. Um abraço a todos. Até logo, muito obrigado. Aí está, portanto, a participação do desembargador, doutor Henrique Delso Calanda. O doutor Calanda foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, fazendo aí os seus comentários e sendo respeitado como todos os outros pessoas que participam do jornal. Logicamente, são comentários um pouco diferentes daquilo que está sendo divulgado no noticiário, mas tem todo o nosso respeito e você vai olhando um lado, olhando o outro e forma aí a sua própria opinião a respeito do assunto. Tá ok, não? Bom, o ex-deputado Roberto Jefferson, que já teve em cana, lembra do caso do Mensalão? Pois é, virou réu agora por organização criminosa. A Justiça de Brasília aceitou uma denúncia movida pelo Ministério Público contra uma organização criminosa no Ministério do Trabalho. Lembra ou não? Filha dele, o amigo dele, aquela coisa. Segundo a juíza, a prática de crimes vai de interesse próprio e também a respeito dos registros sindicais que foram vendidos. Além dele, mais 10 pessoas foram acusadas, inclusive um cidadão que foi ex-ministro, também indicado por ele. E tem lá o sobrinho do Jovair Arantes, também do PTB. Então, assim como teve o quadrilhão do PMDB, o quadrilhão do PT, o Ministério do Trabalho abrigava o quadrilhão do PTB. E assim nós vamos. Bom, a Operação Lava Jato tem também, como é que eu vou dizer assim, tem também reflexos, tem também ramos aqui em São Paulo. Tem aqui, tem no Rio de Janeiro, teve na Bahia recentemente. Ela denunciou agora, Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro e negócio com a Guiné Equatorial. Lembra da Guiné? Aliás, eu não sabia, eu estive olhando hoje, Guiné fala português. Hoje eu vi um pedacinho da carta que o Lula escreveu lá para o ditador da Guiné em português. Eu sabia que era idioma oficial também. Segundo o Ministério Público, ele teria recebido R$1 milhão para intermediar discussões entre o governo da Guiné Equatorial e uma empreiteira brasileira chamada ARG, para a instalação da empresa num país africano. Detalhe, como nós dissemos na abertura aqui do jornal, o PT nega, diz que é uma perseguição contra o Lula e que todo o dinheiro que o partido recebeu, ele contabilizou e prestou conta na Justiça Eleitoral. Mas, já que a gente está mexendo aí com a Guiné, a Tainá Falcão conosco, né? Tainá, como é que é o regime político dessa Guiné Equatorial, hein, Tainá? Heródoto, a Guiné Equatorial tem hoje a ditadura mais antiga da África. O ditador Teodoro Obiang Nguema está no poder há 39 anos. Ele assumiu o comando após dar um golpe no antigo presidente, que por sinal era o próprio tio. Foi condenado à morte por fuzilamento.
Apesar da Guiné Equatorial ter passado por eleições presidenciais durante esse período, Obiang apareceu como o único candidato ou venceu com mais de 90% dos votos em pleitos vistos como fraudulentos por instituições internacionais. Apesar de ser um país rico em reservas de petróleo, a maior parte da população vive na pobreza. Para se ter uma ideia, o Guiné Equatorial é o terceiro maior produtor da África. Esse dinheiro não chega à população, mas ajudou a fazer de Obiang um dos chefes de Estado mais ricos do mundo. Segundo a revista Forbes, a fortuna é estimada em 600 milhões de dólares. A família do ditador gosta de ostentar uma vida de luxo. Enquanto isso, menos da metade da população tem acesso à água potável e quase 10% das crianças morrem antes dos 5 anos, segundo a ONU. A capital de Guiné Equatorial, Malabo, não fica no território continental africano, e sim numa ilha, Bioko, a 40 quilômetros da costa de Camarões, país que fica mais perto da capital vizinha do Guiné Equatorial. Mas essa situação vai mudar com a construção de Oyala. A futura capital do país, que fica no continente, está prevista para ser fundada em 2020. É com você, Heródoto. Grato. Será que a empreiteira brasileira trabalhou lá também nesse negócio aí ou não? Bom, agora, além de ser citada na Lava Jato, que denunciou Lula por lavagem de dinheiro, a Guiné Equatorial também já se envolveu em outros escândalos aqui no Brasil, né? Vê se você lembra deles. A Guiné Equatorial foi tema do enredo da Beija-Flor. A Escola de Samba do Rio recebeu 10 milhões de reais como forma de patrocínio. O dinheiro teria sido repassado por empreiteiras brasileiras, com contratos de obras no país africano. São elas, as construtoras Queiroz Galvão, Odebrecht e o grupo ARG. Em setembro, a Polícia Federal e fiscais da Receita Federal que trabalham no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, fizeram uma das maiores apreensões da história. Numa fiscalização de rotina, num voo vindo da Guiné Equatorial, veio a surpresa. A bordo estava Teodorim, filho do ditador africano, acompanhado de uma comitiva. Eles carregavam malas com 16 milhões de dólares em dinheiro vivo e 20 relógios cravejados de diamantes, tudo não declarado. Só que o mocinho não conseguiu se explicar. No apartamento da família, que fica nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. Os moradores do prédio de luxo afirmaram que os advogados dele tiraram os carros que estavam na garagem. Ferrari, Lamborghini e um Porsche, antes da polícia chegar. Ele tem direito a 12 vagas. Só para se ter uma ideia da ostentação, só o condomínio custa 40 mil reais. Quanto custa o condomínio? 40 mil reais? O condomínio? Tá bem ele, né? Bom, com aquela mala de dinheiro, 40 mil reais. E é o filho do ditador da Guiné. E olha, a desgraça, pouco é bobagem. Hoje, um avião que transportava o empresário Adolfo Gel, esse Adolfo Gel é sócio dessa empresa ARG. O avião caiu em Minas Gerais, na zona rural. Ele e mais 3 pessoas morreram. O Adolfo, então, era irmão do Rodolfo Gel, que é o empresário acusado de pagar R$1 milhão por Lula, por suposta influência do Lula na Guiné Equatorial. Juntamente com o empresário estava a mulher dele, Margarida, o piloto Marco Aurélio e o copiloto Oliver. Até agora não se sabe exatamente o que aconteceu, mas todos eles morreram nesse acidente aí, tá certo? Então essa aí é a nossa ligação com Guiné Equatorial. Bom, nós temos então a segunda live aqui dentro do Jornal da Record News. O Jadeilson Marcelino, né, Passira e Pernambuco é o nosso convidado. O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo, mas fique nas redes sociais.
acho que você está acompanhando o assunto da nossa edição de hoje. O mais forte é, discutivelmente, eu chamei de aumento de salário, mas o doutor Calandra aqui, que foi entrevistado agora há pouquinho, foi presidente da Associação dos Magistrados, que não é aumento de salário, é apenas correção da inflação. Ela... Aí perguntei para ele se a gente respeita, sem dúvida alguma. O doutor Calandra é um sujeito extremamente respeitável e simpático a ponto de falar conosco aqui, né, comigo, com você aqui no jornal. Falou agora há pouquinho. Se era o momento mais propício para fazer esse, como é que eu vou dizer, esse reajuste, que não é aumento. E ele disse que desde o governo Dilma, há 6 anos, que o pessoal vem tentando, então só saiu agora. E o doutor Calandra também lembrou aqui para a gente que tem provisão orçamentária, tem dinheiro para isso. Tá? E dizendo que há também uma compensação por parte da, como é que eu vou dizer, uma compensação por parte, então, do que vão perder com o chamado auxílio moradia. Eu fico em dúvida pelo seguinte, por que os juízes, então, topam? Se eu vou perder, né? Então, para mim, é melhor não aumentar. Deixa o jeito que está e deixa o auxílio moradia aqui comigo. Ela é uma coisa só, assim, trocando os comentários com você, não é verdade? Isso é uma coisa, portanto, para a gente pensar. Em todo caso, outra coisa que eu queria lembrar também que o doutor Calandra falou agora há pouquinho, dizendo que esse aumento em cascata é cascata. Isso ele falou 2, 3 vezes. Cascata quer dizer, é papo furado, tá certo? Respeitamos também, sem dúvida alguma, mas você vai ver, vamos anotar e a gente vai trazer. Se eu começar a aumentar aqui, a gente vai começar a pontuar aqui no jornal, ok? Bom, mas já trouxemos aqui 2 pessoas para comentar. O seu comentário também é sempre bem-vindo aqui e respeitável como todos. Pessoal comentando também no YouTube. Ok? Então vamos lá. O Muniz Mairink. Aguarde para ver os aumentos do salário mínimo nos próximos anos. Aliás, o salário mínimo ano que vem, quanto que vai ser, Amanda? 998, é isso? Vão faltar R$2 para R$1.000. Não vai chegar a R$1.000 o salário mínimo. E não reclamem, meu, que isso aí não pode ser aumento. Tem que ser como é que faz assim? Um reajuste salarial. Muito bem. Clodoaldo Campos, sou professor. Não tenho auxílio alimentação e o auxílio moradia dos juízes. Só o auxílio moradia dos juízes é maior do que o meu salário do mês. Quanto é o auxílio moradia? Salvo engano, é R$4.500. É isso? R$4,5. Portanto, o professor não ganha no mês o que ganha o juiz só com o auxílio moradia. Bom, vamos lá. O Etan Faber. Esse aumento também vai se refletir na aposentadoria desse cara, sem dúvida. Mas matou em cima, esqueci de perguntar isso aí. Né? Obrigado, Etan. Tá isso aí. O Daniel Rangel Almeida. Qual será o padrão das moradias? Será que é a Minha Casa Minha Vida? Peraí. Como assim? Minha Casa Minha Vida não é possível, né? Isso também já é esculhambação. Vamos juntar as nossas redes sociais. O Ministério Público de São Paulo vai investigar a responsabilidade da Prefeitura em relação ao viaduto. O viaduto, né, quebrou pela metade aqui na Marginal Pinheiro. Também são alvos do inquérito o prefeito Bruno Cova, o secretário Vitor Ali e o ex-secretário Marcos Penido, além da construtora Norberto Odebrecht e a CPTM, que é a companhia de trem que passa por debaixo do viaduto, tá certo? Ainda bem, né, que não aconteceu nada mais grave. Poderia ter acontecido uma coisa muito grave. Mas como aqui não tem manutenção, tá certo ou não? No meu período eu vou empurrando para o prefeito que vem, ele que se dane, e assim a gente vai levando tudo aí por aí. O Senado deve votar amanhã autorização para a retirada do fundo de garantia. Mas não pode? Pode, só quando você é demitido. Amanhã vai valer também para quem pedir demissão. O texto é da senadora Rose Freitas, do MDB. Segundo ela, o trabalhador é o dono da grana e ele é que deve decidir onde aplicar o dinheiro. Atualmente só tem dinheiro a sacar o fundo, como eu falei, quem é demitido sem justa causa. E em caso específico, por exemplo, compra de imóvel, aposentadoria,
fechamento de empresa ou determinadas doenças graves, tá certo ou não? Então, só nesses casos. Agora, vamos ver o que vai dar amanhã. A gente vai, obviamente, acompanhar e vamos trazer aqui a notícia para você. Olha, acho que uma outra pergunta que todos nós precisamos fazer, e a gente não faz, é o seguinte. Quanto é que vale a nossa burocracia? Bom, para responder a esta pergunta, nós temos aqui uma convidada. É a advogada, a doutora Elisa Junqueira Figueiredo. Elisa, boa noite. Obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigada, Herói. Um prazer estar com você. Pena que eu não pude estar pessoalmente aí hoje. Da próxima vez, nós queremos você aqui. Muito obrigado pela gentileza. Elisa, é possível calcular quanto é que custa a burocracia no país ou não? Heródoto, acredite se quiser, em matéria tributária foi calculada. 65 bilhões de reais ao ano. Isso mesmo, parece absurdo, mas o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, Planejamento e Tributação fez esse estudo e, além do número alarmante do valor gasto, 65 bilhões ao ano, tem a questão da quantidade de normas, estudos só em matéria tributária que tem que ser seguidas. São aproximadamente 4 mil normas diferentes, se não estiver em todos os estados. Se a empresa estiver localizada em outros estados, por exemplo, chega a ter mais de 300 mil normas Brasil afora só em matéria tributária. Agora, Elisa, a burocracia é necessária ou não é necessária para se dirigir um país, um estado? A burocracia tida como um excesso, como a burocracia como a gente enxerga e tem visto há anos, é exagerado e não é necessário, mas um mínimo de burocracia, só para usar o mesmo vocabulário, a mesma expressão, é sim necessária, dá segurança jurídica para as relações negociais e tudo, mas graças a Deus estamos avançando e o termo burocracia, que sempre veio com uma pecha negativa, está cada vez mais perdendo esse apelido e passando por uma modernização e deixando as relações cada vez mais rápidas e menos burocráticas, menos formais no sentido de excesso de exigências. Elisa, a informatização ajuda a diminuir a burocracia ou não? Ajuda e muito. Por exemplo, existe um estudo do Banco Mundial, publicado esse ano, que a informatização, por exemplo, das juntas comerciais no Brasil, a questão do certificado digital, que hoje em dia é obrigatório para todos e tal, todas as empresas e as pessoas físicas cada vez mais, isso tem sim diminuído a burocracia. O Brasil, nos últimos anos, foi o país que mais se desenvolveu na América Latina nesse aspecto de modernização, uniformização e melhora no que eles chamam de ranking do doing business, né, de fazer negócios, só que ainda estamos na triste posição número 109, atrás de Quênia, Fiji, Namíbia, enfim, de países tidos como menores e menos desenvolvidos.